Hoje vamos contar a história de um milionário que chega à casa da ex-esposa decidido a discutir dinheiro, guarda e limites, acreditando que está apenas defendendo seus direitos, mas acaba surpreendido por algo muito maior do que qualquer acordo. O momento exato em que o filho deles escolhe dizer pela primeira vez uma palavra que muda completamente o rumo daquela visita. É uma história sobre orgulho, ausência, rotina solitária de quem cria um filho praticamente sozinho e o choque de um pai que descobre, tarde demais, que presença não se negocia em tabelas ou planilhas. Antes de começar, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais a história a alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não faz parte da nossa comunidade e ativa o sininho para receber sempre que sair um novo vídeo com relatos fortes como este. E já responde nos comentários, na sua opinião, o que pesa mais na balança quando se fala de paternidade e maternidade, o valor que entra na conta todo mês ou o tempo vivido lado a lado, dia após dia. Rafael estacionou o carro importado na rua silenciosa e, por um instante, manteve as mãos presas ao volante como se ele fosse a última âncora de um mundo que conhecia bem. O painel exibindo o brilho discreto do couro, o cheiro de carro novo, o reflexo da própria imagem no vidro escuro. Tudo ali tinha a ver com a vida que ele tinha construído, com os ambientes onde se sentia confortável. Mas bastava levantar os olhos e olhar para fora para perceber o contraste. Na frente dele, uma rua comum, com casas geminadas, árvores antigas fazendo sombra irregular sobre a calçada, um cachorro deitado preguiçosamente atrás de um portão simples. A casa de Marina se destacava apenas por ser o destino, não por qualquer luxo. Fachada clara, pintura um pouco desbotada pelo sol, portão branco levemente descascado, uma simplicidade que incomodava Rafael, não pela aparência, mas pelo que ela representava, uma vida que seguiu sem ele no comando. Ele desligou o motor e pegou a pasta de couro do banco do passageiro. Dentro, levava documentos impressos com capricho, planilha de despesas, proposta de revisão de pensão alimentícia, sugestão de novo calendário de visitas e alguns e-mails trocados, que ele havia sublinhado em amarelo como se fossem provas em um processo judicial. Rafael era homem acostumado a organizar tudo em papel, números, cláusulas. No universo dele, cada problema tinha uma solução que podia ser negociada ou comprada. O que ele não conseguia organizar, no entanto, era o desconforto profundo de estar ali, diante daquela casa modesta, prestes a entrar em um território onde o dinheiro não era a moeda de troca principal. A campainha tocou firme e, em poucos segundos, escutou passos vindos de dentro. Quando Marina abriu o portão, Rafael se viu diante da imagem dela sem os filtros da memória. Cabelo preso de qualquer jeito, uma camiseta larga com mancha de papinha no ombro, olheiras profundas, o rosto cansado de quem vive em modo sobrevivência e não em modo bem resolvida. Ela não pareceu surpresa ao vê-lo, mas também não demonstrou alegria. Havia algo de neutro na expressão dela, uma espécie de blindagem emocional que tinha sido construída tijolo por tijolo em cada decepção, cada promessa não cumprida, cada desculpa, não vai dar para ir hoje. Ele entrou sem esperar convite formal, como quem ainda guardava internamente algum direito de pertencer àquele espaço. A sala era pequena, mas arrumada dentro do caos controlado que só quem cria uma criança sozinho entende. Havia brinquedos espalhados sobre um tapete gasto, uma cadeirinha de bebê encostada perto da janela, uma mamadeira pela metade sobre a mesa de centro e um pano de boca dobrado ao lado. A TV estava ligada no mudo, passando um desenho colorido que ninguém assistia. O cheiro de café velho, misturado com leite derramado, preenchia o ambiente, uma combinação doméstica e crua que Rafael não reconhecia mais como parte da própria vida. Ele vivia cercado de ambientes assépticos, minimalistas, onde tudo tinha lugar certo
e nada transbordava. Sentou-se no sofá sem tirar o blazer. Espalhou os papéis sobre a mesa com movimentos calculados e respirou fundo, tentando manter a postura profissional que sempre adotava quando precisava impor limites. Marina permaneceu de pé por alguns segundos, observando aquele ritual burocrático acontecer dentro da própria sala, e depois se sentou na outra ponta do sofá, cruzando os braços, como quem já sabe que nada de bom virá dali. Rafael começou a falar, apontando para os números impressos, explicando que a pensão estava muito acima do combinado inicialmente, que os horários de visita estavam sendo constantemente alterados sem aviso prévio, que ele também tinha compromissos, viagens, reuniões importantes que não podiam ser simplesmente canceladas, porque ela decidiu mudar tudo de última hora. Cada palavra que saía da boca dele era técnica, quase fria, como se estivesse apresentando um relatório em uma sala de diretoria. Marina ouvia em silêncio, mas dentro dela crescia aquela mistura de indignação e cansaço que só quem carrega sozinho o peso de uma rotina inteira consegue sentir. Ela não precisava de gráficos para saber o quanto custava criar um filho. Sabia de cor o preço das fraldas, dos remédios, das consultas, das noites sem dormir, do almoço que esfria porque o bebê chora no colo, da roupa que fica suja de novo 5 minutos depois de trocada. Sabia também o preço invisível, o da solidão, o de ser a única adulta responsável por tudo, enquanto o ex-marido transitava pela vida do filho como quem visita um museu nos fins de semana. Enquanto Rafael falava sobre ajustes e combinados, o som fraco de um choro infantil começou a ecoar do corredor. Era o filho deles, acordando do cochilo da manhã. Marina se levantou automaticamente, sem pedir licença, e caminhou até o quarto. Rafael ficou sozinho na sala, os papéis espalhados na sua frente como um cenário vazio de sentido diante do som daquele choro. Ele olhou ao redor, reparando em detalhes que antes tinha ignorado. Havia uma pilha de roupas dobradas sobre uma cadeira, um pote de vitaminas infantis ao lado de um bloco de anotações, bilhetes colados na geladeira com lembretes de vacinas e consultas. Tudo ali respirava rotina, cansaço, repetição, amor organizado em pequenas tarefas diárias que ninguém aplaudia, ninguém fotografava, ninguém postava como conquista. Marina voltou carregando o bebê no colo. O menino estava com os cabelos finos bagunçados, as bochechas ainda marcadas pelo travesseiro, os olhos grandes e curiosos explorando o ambiente. Quando viu Rafael sentado no sofá, parou de choramingar por um instante e apenas ficou olhando, como se estivesse tentando encaixar aquele rosto em alguma gaveta da memória, ainda em formação. Rafael sentiu um aperto no peito, algo que não conseguia nomear completamente. Era a culpa misturada com saudade de algo que nunca viveu plenamente, com medo de ser esquecido, com orgulho ferido de perceber que a vida daquele menino girava perfeitamente bem, sem ele no centro. Marina sentou-se de volta no sofá, ajeitando o filho no colo. O bebê brincava com os próprios dedos, emitindo sons aleatórios, balbucios que ainda não formavam palavras, mas que ela já conseguia interpretar como fome, sede, tédio ou apenas vontade de atenção. Rafael voltou a falar, tentando retomar o controle da conversa, mas a presença do filho ali mudava tudo. Não dava mais para fingir que aquilo era apenas uma negociação entre adultos. Havia uma terceira vida ali, pequena, inocente, que não entendia nada de pensão, guarda compartilhada ou horários combinados. Para aquele menino, existiam apenas braços que seguravam, vozes que acalmavam, rostos que apareciam ou desapareciam sem aviso. Foi quando Rafael apontou novamente para um dos papéis, tentando justificar por que achava justo reduzir a pensão em determinado percentual, que a atmosfera da sala mudou completamente. O bebê, que até então apenas observava e brincava no colo de Marina, fez um som diferente.
Não era mais um balbucio aleatório, era algo mais organizado, mais intencional. As sílabas se juntaram de um jeito novo, como se ele tivesse finalmente encontrado a combinação certa. E então, com uma clareza que surpreendeu até mesmo Marina, o menino olhou diretamente para Rafael e disse, pela primeira vez na vida, com a voz fina e trêmula, de quem descobre um poder novo: Papai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael congelou com o papel ainda na mão, os olhos arregalados, a boca ligeiramente aberta, como se tivesse levado um soco invisível. Marina sentiu as lágrimas subirem imediatamente, molhando os olhos antes mesmo que pudesse processar completamente o que tinha acabado de acontecer. O menino, alheio ao peso daquele momento, repetiu a palavra, agora com um sorrisinho tímido, como se estivesse orgulhoso de si mesmo. Papai. A voz era pequena, mas atravessou a sala como um raio. Rafael largou o papel sobre a mesa, esqueceu completamente o parágrafo que estava lendo. Esqueceu os números, as cláusulas, as justificativas todas. Naquele instante, nada daquilo importava. A única coisa real era aquele som. Aquela palavra dita pela primeira vez, escolhida sem malícia, sem estratégia, apenas como um reconhecimento puro de quem ele era, ou de quem deveria ser. Ele estendeu as mãos devagar, quase com medo de quebrar o momento, e Marina, ainda chorando em silêncio, entregou o filho nos braços dele. Rafael segurou o menino com um cuidado quase reverente, sentindo o peso pequeno, o calor do corpinho, a respiração suave contra o próprio peito. O bebê encostou a cabecinha no ombro dele, repetindo mais uma vez, agora num sussurro sonolento: Papai. E foi ali, com o filho nos braços e os papéis esquecidos sobre a mesa, que Rafael entendeu algo que nenhum contrato, nenhuma reunião, nenhum prêmio empresarial tinha conseguido ensinar: que o tempo perdido não volta, que presença não se compra e que ser chamado de pai é um título que se conquista todos os dias, não com dinheiro, mas com escolhas. Se você está acompanhando essa história até aqui, não deixe de clicar no like agora mesmo, porque isso faz toda a diferença para o canal crescer e continuar trazendo conteúdos emocionantes como este. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E comenta aí embaixo: você já viveu ou conhece alguém que precisou de um choque de realidade para perceber que estava deixando escapar o que realmente importa? Rafael ficou sentado no sofá, segurando o filho nos braços por um tempo que pareceu suspenso, como se o relógio da sala tivesse parado de funcionar. O menino já tinha voltado a brincar com os próprios dedinhos, emitindo outros sons aleatórios. Mas a palavra que havia dito continuava ecoando na mente de Rafael como se tivesse sido gravada em alto e bom som. Papai. Era simples, curta, mas carregava um peso imenso. Não era apenas um som. Era um reconhecimento, uma expectativa, uma responsabilidade que ele sabia no fundo e que não estava cumprindo direito. Marina permanecia sentada ao lado, enxugando discretamente as lágrimas que insistiam em descer, tentando manter a compostura, mas claramente abalada. Aquele momento não tinha sido planejado, não fazia parte de nenhum roteiro, e justamente por isso, tinha a força de desmontar qualquer argumento que Rafael trouxera consigo. Ele olhou para os papéis espalhados sobre a mesa de centro. As planilhas, os cálculos, as propostas de redução de valor, tudo aquilo parecia ridículo agora. Como é que ele tinha achado que aquilo era o mais importante? Como tinha conseguido transformar a relação com o próprio filho em números, porcentagens, ajustes financeiros? A vergonha veio de uma vez, misturada com uma dor que ele não sabia nomear. Não era só arrependimento, era a consciência brutal de que tinha desperdiçado tempo precioso, que tinha escolhido estar em lugares vazios enquanto a vida acontecia ali,
naquela sala pequena, naquele colo cansado, naquelas noites sem dormir que Marina enfrentava sozinha. O bebê começou a se mexer, inquieto, e Rafael o devolveu para o colo de Marina com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo. Ela pegou o filho de volta e o acomodou no peito, fazendo aquele balanço automático que só quem vive a rotina inteira conhece. Rafael ficou ali, parado, sem saber o que dizer. Todas as frases que tinha ensaiado no caminho até ali, todas as cobranças, todas as justificativas tinham evaporado. O que restava era apenas o silêncio pesado e a sensação incômoda de que ele estava no lado errado daquela história. Marina foi a primeira a falar, a voz baixa, mas firme. Disse que aquela era a primeira palavra do filho, que ela tinha esperado por aquele momento durante meses, que tinha ficado atenta a cada balbucio, cada tentativa, cada som que se aproximava de algo parecido com linguagem. E que, ironicamente, a primeira palavra tinha sido justamente aquela, dita na frente do pai, que mal aparecia, que vinha ali discutir dinheiro, em vez de perguntar como o filho estava, se ele tinha dormido bem, se estava comendo direito, se tinha tido febre, se tinha aprendido algo novo. A fala dela não era agressiva, mas doía mais do que qualquer grito. Era a verdade dita sem rodeios, sem drama, apenas colocada na mesa como mais um papel que Rafael não podia rasgar ou negociar. Ele tentou se defender, começou a dizer que não era bem assim, que ele se importava, que vinha sempre que podia, que o trabalho exigia muito, que ele estava construindo um futuro financeiro seguro para o filho. Mas as próprias palavras soavam fracas até para ele mesmo. Marina não o interrompeu, apenas ouviu. E quando ele terminou, ela respondeu com uma calma devastadora. Disse que o filho não ia se lembrar do tamanho da conta bancária que o pai tinha, mas ia se lembrar se o pai estava presente quando ele caiu e ralou o joelho, se estava lá quando ele acordou com medo no meio da noite, se estava ao lado quando ele deu os primeiros passos. Disse que dinheiro era importante, sim, mas que presença não tinha preço. E que ela estava cansada de carregar tudo sozinha, enquanto ele fingia que pagar a pensão era o suficiente. Rafael sentiu cada palavra como uma lâmina afiada. Não porque Marina estivesse errada, mas porque ela estava absolutamente certa. Ele tinha se escondido atrás do trabalho, dos compromissos, das viagens, das reuniões, como se fossem escudos legítimos para justificar a ausência. Mas a verdade é que ele poderia ter feito diferente. Poderia ter desmarcado reuniões, poderia ter delegado mais, poderia ter dito não para alguns contratos. Só que, no fundo, era mais fácil estar no escritório, onde tudo fazia sentido, onde ele tinha controle, onde os problemas tinham soluções claras. Estar ali, naquela sala, lidando com choro, fraldas, noites mal dormidas, inseguranças e o peso emocional de ser pai de verdade, era território desconhecido. E Rafael nunca gostou de lugares onde não sabia exatamente como agir. Ficaram em silêncio por alguns minutos. O bebê tinha adormecido no colo de Marina, a respiração suave e tranquila, alheio a toda a tensão que pairava no ar. Rafael olhou para o filho dormindo e sentiu algo se partir dentro dele. Era como se pela primeira vez ele realmente enxergasse aquela criança como um ser humano completo e não apenas como uma responsabilidade a ser administrada. Viu as bochechas rechonchudas, as mãozinhas fechadas, os cílios longos, o peito subindo e descendo devagar. E pensou em tudo o que já tinha perdido. O primeiro sorriso, as primeiras noites, os primeiros sustos, as primeiras descobertas. Tudo isso tinha acontecido longe dele, registrado em fotos e vídeos que ele via de passagem entre um compromisso e outro, como quem assiste a um documentário da vida de outra pessoa. Marina se levantou devagar, segurando o filho com cuidado para não acordá-lo, e caminhou até o quarto para colocá-lo no berço.
Rafael ficou sozinho na sala, rodeado pelos papéis que agora pareciam lixo. Pegou um deles, leu as primeiras linhas e sentiu nojo de si mesmo. Como tinha conseguido chegar a esse ponto? Como tinha se tornado o tipo de homem que entra na casa onde o filho mora para discutir redução de pensão? Ele sempre se viu como alguém justo, correto, que cumpria suas obrigações. Mas agora percebia que tinha confundido obrigação com amor, depósito bancário com presença, dinheiro com afeto. Quando Marina voltou, ela trazia no rosto uma expressão diferente. Não era mais raiva, nem cansaço. Era algo mais próximo da resignação. Sentou-se de novo no sofá, dessa vez mais perto dele, e disse que precisavam conversar de verdade, sem papéis no meio, sem advogados imaginários entre eles. Disse que estava exausta, que estava fazendo tudo sozinha, que estava com medo de não dar conta, de falhar, de não ser suficiente. E que, por mais que estivesse brava com ele, sabia que o filho precisava do pai. Não do pai que mandava dinheiro e aparecia de vez em quando, mas do pai que fica, que participa, que está presente mesmo quando é difícil, mesmo quando não tem glamour, mesmo quando é só rotina e cansaço. Rafael ouviu cada palavra e, pela primeira vez em muito tempo, não tentou se defender, não tentou justificar, não tentou virar o jogo. Apenas ouviu. E quando Marina terminou, ele respirou fundo e disse, com a voz embargada, que ela tinha razão, que ele tinha falhado, que tinha se perdido no meio do sucesso, que tinha confundido prioridades, que tinha sido covarde ao fugir para o trabalho, em vez de enfrentar a realidade de ser pai. Disse que não sabia se conseguiria mudar da noite para o dia, mas que queria tentar, que queria estar presente de verdade, que queria ser o tipo de pai que o filho merecia, não apenas o que pagava as contas. Marina olhou para ele com uma mistura de desconfiança e esperança. Já tinha ouvido promessas antes, já tinha acreditado em mudanças que nunca vieram, mas havia algo diferente no olhar de Rafael naquele momento. Algo que parecia sincero, quebrado, humano. Ela não respondeu de imediato. Apenas disse que não acreditaria em palavras, mas que daria uma chance para que ele provasse com atitudes. Que ele poderia começar ficando ali naquela tarde, ajudando quando o filho acordasse, participando da rotina, vendo de perto como era cansativo, repetitivo, mas também bonito. Que ele poderia, de uma vez por todas, sair do papel de visitante e tentar, realmente tentar, ser parte daquilo. Rafael concordou sem hesitar, pegou os papéis espalhados sobre a mesa, juntou tudo de qualquer jeito e enfiou na pasta. Não ia precisar daquilo, não agora. Talvez nunca mais. Ficou ali, sentado naquele sofá gasto, na sala pequena que cheirava a leite e café, esperando o filho acordar. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu ansioso para sair correndo de volta para o escritório, para a próxima reunião, para o próximo compromisso. Sentiu vontade de ficar, de ver o menino acordar, de ouvir aquela palavra de novo, de talvez, quem sabe, merecer um dia ser chamado de papai sem culpa. Quando o filho acordou algumas horas depois, Rafael estava na cozinha ajudando Marina a preparar a papinha. Ele não fazia ideia de como mexer aquilo. Queimou a primeira tentativa. Errou a temperatura da água. Mas Marina foi paciente. Ensinou, corrigiu, riu do desespero dele. E quando finalmente a papinha ficou pronta e o menino comeu com as mãozinhas bagunçando tudo, Rafael sentiu algo que não sentia havia anos. A sensação de que estava exatamente onde precisava estar. Não era glamuroso. Não rendia foto para a rede social, não impressionava ninguém. Mas era real, e talvez pela primeira vez isso fosse o suficiente. Se você está gostando dessa história e quer continuar vendo relatos reais e emocionantes como este, não esquece de deixar o seu like agora, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo.
Compartilha também com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e comenta aí. Você acredita que as pessoas podem realmente mudar? Ou acha que promessas em momentos emocionais costumam ser esquecidas depois? Os dias que se seguiram àquela tarde transformadora foram para Rafael uma verdadeira imersão em um mundo que ele sempre soube que existia, mas que tinha evitado olhar de perto. Ele não voltou correndo para a cobertura, para as reuniões, para os compromissos que sempre pareciam urgentes demais para serem adiados. Pela primeira vez em anos, cancelou tudo. Desmarcou o jantar com investidores, empurrou a apresentação de resultados, delegou decisões que antes achava que só ele poderia tomar. E ficou. Ficou naquela casa simples, com cheiro de leite derramado e som de choro infantil ecoando pelos cômodos, tentando entender o que significava, de fato, estar presente. A primeira noite foi a mais difícil. Rafael insistiu em dormir no sofá da sala, mesmo Marina dizendo que ele podia ir embora e voltar no dia seguinte. Mas ele tinha medo de que, se saísse, perderia a coragem de voltar. Sabia como funcionava sua própria mente. Bastava pisar de novo no ambiente controlado do escritório, ouvir as mensagens acumuladas, sentir a pressão dos sócios e tudo aquilo que tinha sentido naquela tarde ia parecer exagero emocional. Então ficou. Dormiu mal, com o corpo torto no sofá pequeno, acordando a cada ruído vindo do quarto, ouvindo Marina levantar 2 vezes durante a madrugada para acalmar o filho que chorava. Ele pensou em se oferecer para ajudar, mas não sabia como. Tinha medo de fazer errado, de piorar, de ser um estorvo. Então ficou ali, acordado, ouvindo a rotina noturna que Marina enfrentava sozinha todos os dias, e sentindo na pele o cansaço que ela carregava nas olheiras. Na manhã seguinte, quando o sol começou a entrar pelas frestas da cortina, Rafael já estava de pé. Marina apareceu na sala, segurando o filho no colo, surpresa ao vê-lo ainda ali. Havia uma desconfiança silenciosa no olhar dela, como se estivesse esperando que ele desse alguma desculpa e fosse embora. Mas ele não foi. Em vez disso, perguntou o que precisava ser feito. Ela hesitou, como se não soubesse se podia confiar naquela oferta, mas acabou dizendo que precisava dar banho no bebê, trocar a fralda, preparar a primeira mamadeira do dia. Rafael seguiu para a cozinha, tentando lembrar como se fazia aquilo, mas percebeu que nunca tinha realmente aprendido. Marina precisou ensinar passo a passo, a temperatura certa da água, a medida exata do leite em pó, como agitar sem fazer espuma demais. Ele errou na primeira tentativa, esquentou demais, precisou esperar esfriar, mas não desistiu. Enquanto Marina dava banho no filho, Rafael ficou esperando com a mamadeira pronta, ouvindo os sons vindos do banheiro. A água correndo, a voz dela conversando com o bebê, os risinhos da criança respondendo aos estímulos. Era uma cena tão cotidiana, tão simples, mas para ele era quase alienígena. Nunca tinha parado para pensar no trabalho invisível que existia por trás de cada dia. Quando Marina voltou com o menino enrolado na toalha, cheirando a sabonete infantil, Rafael sentiu uma pontada de inveja. Inveja de não ter estado ali desde o começo, de não ter participado de todas aquelas pequenas rotinas que constroem vínculo. O bebê olhou para ele e sorriu, um sorriso banguela e inocente, e Rafael sentiu o coração apertar. Aquele sorriso não era conquistado, era dado de graça, sem cobrança, sem julgamento, e ele não sabia se merecia. Os dias seguintes foram feitos de aprendizados práticos e dolorosos. Rafael aprendeu a trocar fraldas, errando mais vezes do que acertando no começo, colocando a fita adesiva torta, deixando vazar, tendo que refazer. Aprendeu a embalar o filho para dormir, descobrindo que cada criança tem um ritmo próprio, que não adianta forçar, que paciência é a única ferramenta que funciona. Aprendeu a preparar papinhas, a dar comida na boca, sem desesperar quando metade caía no chão.
a limpar o rosto melecado sem reclamar. Aprendeu que a rotina de cuidar de uma criança não é feita de grandes momentos, mas de centenas de pequenas tarefas repetitivas que juntas formam o que se chama de presença. Marina observava tudo de longe, ainda com uma certa reserva. Não fazia elogios exagerados, não fingia que estava tudo resolvido. Apenas permitia que ele participasse, corrigia quando necessário, dava espaço para que ele errasse e aprendesse. Em alguns momentos, ela se permitia relaxar um pouco, aceitar a ajuda, dividir o peso. Pela primeira vez em meses, conseguiu tomar um banho demorado, sem ter que deixar a porta entreaberta para ouvir se o filho estava chorando. Conseguiu sentar no sofá e tomar um café ainda quente. Pequenas coisas que para qualquer pessoa de fora pareceriam insignificantes, mas que para ela eram luxos raros. Rafael, por sua vez, começou a entender o tamanho da ausência que tinha deixado. Não era só a ausência física, de não estar ali para trocar fralda ou dar banho. Era a ausência emocional, de não saber o que o filho gostava, o que o acalmava, o que o assustava. Descobriu que o menino tinha medo do liquidificador, que adorava quando alguém fazia cócegas na barriga, que tinha um brinquedo preferido, que levava para todo lado. Eram detalhes que Marina conhecia de cor, mas que para ele eram descobertas. E cada descoberta vinha acompanhada de um gosto amargo de arrependimento, porque ele sabia que poderia ter aprendido tudo isso muito antes, se tivesse escolhido estar presente. Uma tarde, enquanto o filho dormia e Marina aproveitava para descansar um pouco, Rafael se viu sozinho na sala, olhando pela janela. Pensou na vida que tinha construído, a empresa bem-sucedida, os contratos milionários, a cobertura com vista panorâmica, os carros importados, os jantares em restaurantes caros. Tudo aquilo parecia vazio agora. Não porque não tivesse valor, mas porque ele tinha colocado tudo aquilo na frente do que realmente importava. Tinha achado que ser um bom pai era garantir conforto financeiro, pagar escola cara, deixar herança. Mas tinha esquecido que, antes de tudo isso, uma criança precisa de alguém que fique, que escute, que esteja ali nos dias ruins e nos dias bons, sem calcular, sem cobrar, sem transformar afeto em planilha. Naquela noite, depois que o filho dormiu, Rafael e Marina se sentaram à mesa da cozinha para conversar. Ele disse que tinha percebido o quanto tinha falhado, que não fazia ideia de como era difícil, de como era cansativo, de como era solitário fazer tudo sozinha. Pediu desculpas, não de forma vazia, mas reconhecendo cada erro específico, por não ter estado lá quando ela precisou, por ter tratado a pensão como se fosse um favor, por ter transformado a paternidade em algo burocrático. Marina ouviu em silêncio, e quando ele terminou, ela disse que aceitava as desculpas, mas que não queria promessas. Queria atitudes. Queria que ele provasse, dia após dia, que realmente tinha mudado. Rafael concordou. Sabia que não seria fácil. Sabia que teria dias em que o trabalho ia cobrar presença, que teria momentos de cansaço, de vontade de voltar para a zona de conforto. Mas pela primeira vez, ele estava disposto a tentar de verdade. Não porque se sentisse obrigado, mas porque tinha finalmente entendido o que estava em jogo. Não era apenas a relação com o filho, era a chance de se tornar a pessoa que sempre deveria ter sido, mas que tinha deixado de lado em nome de uma versão de sucesso que agora percebia ser incompleta. Nas semanas seguintes, Rafael estabeleceu uma nova rotina. Acordava cedo, passava as manhãs na casa de Marina, ajudando com o filho, depois ia para o escritório resolver o essencial, delegando tudo o que podia, e voltava no fim da tarde. Não era perfeito, não era todos os dias, mas era real. Era presença de verdade, não apenas visita marcada. E aos poucos, o filho começou a reconhecê-lo de forma diferente. Não mais como o homem que aparecia de vez em quando, mas como alguém que ficava, que participava, que estava ali. Um dia,
Enquanto brincavam no chão da sala, o menino engatinhou até Rafael, subiu no colo dele sem ajuda e repetiu aquela palavra que tinha mudado tudo. Papai. Mas dessa vez, Rafael não sentiu culpa ao ouvir. Sentiu que, finalmente, estava começando a merecer ser chamado assim. Não porque pagava pensão, não porque tinha dinheiro, mas porque estava ali, presente, participando, construindo memórias que o filho um dia ia lembrar. E isso ele finalmente entendia, não tinha preço. Marina observava de longe, ainda cautelosa, mas permitindo que uma pequena esperança crescesse dentro dela. Não sabia se aquilo ia durar. Não sabia se Rafael ia conseguir sustentar aquela mudança quando a novidade passasse. Mas pela primeira vez, desde o divórcio, ela não se sentia completamente sozinha. E isso, por enquanto, já era um começo. Se você chegou até aqui, não vai querer perder o desfecho dessa história. Deixe o like agora mesmo para fortalecer o canal, se inscreve para receber mais histórias emocionantes como esta e ativa o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comenta. Você acredita em segundas chances ou acha que algumas coisas, quando quebram, não têm mais conserto? Passaram-se 6 meses desde aquela tarde em que a primeira palavra do filho tinha virado tudo de cabeça para baixo. 6 meses que, para Rafael, pareceram uma vida inteira condensada em aprendizados diários, erros corrigidos, pequenas vitórias e muita paciência. Ele não tinha voltado a ser o homem que era antes, não completamente. Ainda havia reuniões, ainda havia pressão, ainda havia dias em que o trabalho gritava mais alto. Mas algo fundamental tinha mudado dentro dele, a ordem de prioridades. Antes, o filho era uma responsabilidade encaixada entre compromissos. Agora, os compromissos é que eram encaixados ao redor da vida do menino. A rotina que Rafael construiu não foi fácil de sustentar. No começo, os sócios da empresa estranharam. Ligavam no meio da tarde e ele dizia que não podia atender porque estava dando jantar para o filho. Mandavam reuniões marcadas para o sábado de manhã e ele recusava, dizendo que aquele era o dia de levar o menino ao parque. Houve resistência, houve cobranças veladas, houve quem dissesse que ele estava perdendo o foco. Mas Rafael aprendeu algo que nunca imaginou que aprenderia, que delegar não é sinal de fraqueza e que uma empresa bem estruturada não pode depender de uma pessoa só, nem mesmo do dono. Contratou gente competente, distribuiu responsabilidades, reorganizou processos e descobriu, para sua própria surpresa, que a empresa não desmoronou. Pelo contrário, continuou crescendo, só que agora sem sugar toda a sua energia e toda a sua presença. Marina, por sua vez, levou tempo para confiar de verdade na mudança. No começo, observava tudo com um pé atrás, esperando que a qualquer momento Rafael voltasse ao padrão antigo, que desmarcasse, que sumisse, que voltasse a tratar a paternidade como favor. Mas semana após semana ele aparecia. Às vezes cansado, às vezes atrasado, mas sempre aparecia. Participava do banho, ajudava na papinha, ficava acordado quando o filho tinha febre, levava no pediatra, brincava no chão da sala. Engatinhava junto, fazia vozes engraçadas, limpava o cocô sem reclamar. E aos poucos, Marina foi baixando a guarda. Não porque tivesse esquecido as mágoas, mas porque estava vendo, com os próprios olhos, que Rafael estava, de fato, tentando ser diferente. Houve recaídas, claro. Teve dia em que Rafael marcou de buscar o filho e esqueceu, porque entrou em uma reunião que se estendeu. Marina ligou furiosa e ele teve que sair no meio da apresentação, pedir desculpas e correr até lá. Teve dia em que ele chegou na casa dela visivelmente irritado com algum problema do trabalho e descontou no tom de voz. Marina não deixou passar. Confrontou na hora e ele teve que respirar fundo, reconhecer o erro e pedir desculpas.
Não era um caminho linear, não era perfeito, mas era real. E essa imperfeição, paradoxalmente, era o que tornava tudo mais sólido. Porque não eram mais promessas vazias feitas em momentos emocionais. Eram atitudes repetidas, testadas, corrigidas, sustentadas. O filho, que agora já estava com quase 1 ano e meio, começou a andar. E Rafael estava lá no dia em que ele deu os primeiros passos. Foi uma tarde de domingo, na sala da casa de Marina. O menino estava apoiado no sofá, como fazia sempre, mas dessa vez, em vez de sentar, ficou parado, olhando para Rafael, que estava sentado no chão a alguns passos de distância. Rafael estendeu os braços e chamou, mais por brincadeira do que por expectativa real. E então, para surpresa de todos, o menino soltou o sofá e deu 2 passinhos trôpegos antes de cair sentado no chão. Marina gritou de emoção, pegou o celular para filmar e Rafael sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão profunda por estar ali, por não ter perdido aquele momento, por ter feito a escolha de ficar. As conversas entre Rafael e Marina também mudaram. Deixaram de ser apenas administrativas, centradas em horários e dinheiro, e voltaram a ter camadas. Voltaram a falar sobre medos, sobre expectativas, sobre como estavam se sentindo. Uma noite, depois que o filho dormiu, os dois ficaram conversando na cozinha até tarde. Marina confessou que tinha medo de não estar sendo boa mãe suficiente, que se sentia culpada por trabalhar, por não ter paciência em alguns dias, por às vezes querer sumir só para dormir 8 horas seguidas. Rafael ouviu sem julgar e, pela primeira vez, conseguiu oferecer não soluções práticas, mas empatia. Disse que entendia, que também se sentia inseguro, que também errava, que também tinha dias em que duvidava de si mesmo. E aquela conversa, simples e honesta, criou uma ponte que há muito tempo não existia entre eles. Rafael não voltou a morar com Marina. Esse não era o objetivo, e ambos sabiam disso. O casamento tinha acabado por motivos que iam além da ausência dele. E reviver aquilo não faria sentido. Mas construíram algo novo. Uma parceria real de coparentalidade, baseada em respeito, comunicação e vontade genuína de fazer o melhor para o filho. Dividiram as responsabilidades de verdade, não só no papel. Rafael passou a ficar com o menino em alguns dias da semana, não como visita, mas como rotina. Adaptou um quarto na cobertura, comprou berço, brinquedos, fraldas, tudo o que era necessário. E aprendeu a cuidar do filho sozinho, sem ligar para Marina a cada 5 minutos pedindo socorro. Houve um episódio marcante, alguns meses depois, que selou definitivamente a mudança. Rafael tinha levado o filho para passar o fim de semana com ele. Era sábado à noite e o menino acordou chorando, com febre alta. Rafael, em pânico, pegou o termômetro, viu que estava acima de 38 graus e imediatamente quis ligar para Marina. Mas parou com o celular na mão, respirou fundo e pensou. Ele precisava aprender a lidar com aquilo sozinho. Deu o antitérmico na dose certa, colocou uma compressa morna, ficou acordado a noite inteira monitorando a temperatura, trocando a roupa molhada de suor, cantando baixinho para acalmar. Quando o sol nasceu e a febre tinha baixado, Rafael estava exausto, mas sentiu uma sensação estranha de realização. Tinha conseguido, sozinho. Não porque era herói, mas porque era pai. E ser pai era exatamente aquilo. Estar presente nos momentos difíceis, nos sustos, nas madrugadas, nas incertezas. Marina ficou sabendo do episódio porque Rafael contou, não porque estava se gabando, mas porque achou importante compartilhar. Ela ouviu, sorriu com um misto de orgulho e alívio e disse algo que ele nunca esqueceria, que finalmente sentia que não estava sozinha, que finalmente tinha um parceiro de verdade naquela jornada. E aquelas palavras, vindas de quem ele tinha decepcionado tantas vezes,
valeram mais do que qualquer prêmio empresarial que já tinha recebido. O filho crescia rápido e a cada mês trazia novidades. Aprendeu a falar mais palavras, começou a correr pela casa, a pedir coisas, a mostrar personalidade. E Rafael estava ali para tudo, para os birras, para os risos, para os abraços apertados, para os não quero teimosos, para os te amo papai, balbuciados que derretiam qualquer defesa. Ele não era um pai perfeito, nunca seria. Errava, perdia a paciência, cansava, duvidava, mas estava presente. E essa presença, construída dia após dia, era o que realmente importava. Um ano depois daquela tarde que mudou tudo, Rafael estava na sala da casa de Marina, ajudando o filho a montar um quebra-cabeça no chão. O menino, agora com 2 anos e meio, já falava frases inteiras. Já tinha opiniões fortes sobre tudo e já sabia exatamente como arrancar risadas do pai. Em determinado momento, ele largou o brinquedo, subiu no colo de Rafael sem avisar e disse, com toda a naturalidade do mundo, algo que fez o tempo parar mais uma vez. Papai, você fica aqui hoje? Rafael olhou para Marina, que estava na cozinha preparando o almoço. Ela deu de ombros. Um gesto que dizia, a decisão é sua. Ele olhou de volta para o filho, para aqueles olhos grandes cheios de expectativa, e respondeu sem pensar 2 vezes. Fico sim, campeão. Fico o tempo que você quiser. E o menino sorriu, daquele jeito simples que só criança sabe sorrir, e voltou a brincar como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Mas, para Rafael, aquilo era tudo. Era a confirmação de que tinha feito a escolha certa, que tinha finalmente entendido o que significava ser pai. Não era sobre dinheiro, não era sobre dar o melhor de tudo, não era sobre impressionar. Era sobre ficar, sobre estar ali, presente, disponível, real. Naquela noite, depois que o filho dormiu, Rafael não foi embora. Ficou sentado na varanda da casa, olhando as estrelas, pensando em tudo o que tinha acontecido desde aquela tarde em que ouviu a primeira palavra. Pensou no homem que era antes, obcecado por controle, por sucesso, por números, por uma versão vazia de realização. E pensou no homem que estava se tornando, imperfeito, cansado, cheio de dúvidas, mas presente, e percebeu que nunca tinha se sentido tão completo. Marina apareceu na varanda com 2 xícaras de chá e sentou-se ao lado dele. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a noite tranquila. Até que ela quebrou o silêncio, a voz suave, mas carregada de significado. Você mudou, Rafael. De verdade. Ele olhou para ela, viu nos olhos dela algo que não via há muito tempo. Não amor romântico, mas respeito, confiança. Parceria. Eu precisava mudar, respondeu a voz baixa, senão ia perder o que realmente importa. Marina sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno, e os 2 voltaram a olhar para o céu. Não sabiam o que o futuro reservava. Não sabiam se um dia voltariam a ser algo além de coparentes. Mas sabiam que, independentemente do que viesse, estavam do mesmo lado, o lado do filho. E isso finalmente era o suficiente. Rafael voltou para casa de madrugada, mas dessa vez não com a sensação de fuga, e sim com a sensação de quem está construindo pontes. No dia seguinte, acordou cedo, pegou o celular e marcou no calendário todos os compromissos do filho para os próximos meses, consultas, vacinas, aniversários de amiguinhos, apresentações na escolinha. E ao lado de cada data, escreveu uma única palavra, presença, porque era isso que ele tinha aprendido, que ser pai não é sobre ser perfeito, não é sobre ter todas as respostas, não é sobre nunca errar, é sobre estar lá, nos dias bons e nos ruins, nos momentos de alegria e nos de desespero. É sobre escolher ficar todos os dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando não tem glamour, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E Rafael finalmente tinha entendido isso. Não porque alguém explicou, não porque leu em algum livro, mas porque ouviu, em uma tarde qualquer,
uma única palavra dita pela primeira vez por uma voz pequena e inocente. Papai. E aquela palavra, tão simples, tão curta, tinha o poder de mudar tudo.